Disciplina mediúnica. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus, capítulo 12. A mediunidade sem disciplina é qual fios elétricos de alta tensão que buscam a delicada fiação de uma casa sem passar pelos reguladores de energia. A natureza humana, mormente no nível espiritual em que se encontra, repudia a disciplina, sente-se como que se estivesse sendo crucificada ou subjugada pela imposição. Acha que fugir dela é procurar liberdade. Entretanto, a corrigenda que nos vem pelas leis espirituais, como sejam os ensinos de Jesus, facilita a ascensão, abre os nossos olhos à luz do entendimento. Toda criança precisa de educação mais acentuada e a humanidade, no plano em que se encontra, não passa de criança que, por assim dizer, não sabe o que fazer. No tocante aos médiuns ou aos espiritualistas em geral, a disciplina deve ser mais rigorosa, pois são pessoas que lidam com forças invisíveis, sujeitas a grandes feitos ou a desastres de difícil reparo, dependendo do modo pelo qual procedem. A disciplina contínua é um espargir de forças benéficas no coração de quem a pratica e que, com o tempo, se acostuma no ambiente educativo, passando a sentir prazer pelo aprendizado. Aqueles que, quando crianças, por vezes eram obrigadas à frequência à escola, depois de adultos, sentem quase sempre alegria nas salas de aula, diante de um livro ou em conversações com os professores. O costume das coisas boas desperta o interesse das criaturas e, no que fazíamos constrangidos ontem, hoje sentimos prazer por ser o bem que Deus nos deseja e nos ensina através de seus filhos mais experimentados. Todas as primeiras disciplinas do bem, com efeito, nos provocam contrariedades, mas com o perpassar do tempo e os frutos por elas surgidos, começamos a entender que elas nos trazem a felicidade. À primeira vista, o candidato ao desenvolvimento mediúnico é tomado de grande júbilo. Porém, quando começam a aparecer os primeiros chamados de educação da mediunidade, o seu impulso é recuar, é entristecer-se, é não gostar das regras estabelecidas pelo ambiente que lhe serve de campo de trabalho. Mas não há outra alternativa, a não ser que queira se perder, enfrentando o desconhecido sem aceitar amparo no discernimento, na rota traçada pela luz. A mediunidade sem disciplina é um barco a esmo nas ondas de um mar revolto. Algum dia chega à praia depois de muito tempo de dificuldades inumeráveis. Jesus é como que o salva-vidas. O seu evangelho é um conjunto de preceitos disciplinares que, com o tempo, transmutam-se em amor, fazendo parte da nossa vida pela vida maior. Não obstante, é bom que ouçais. Nunca façais disciplina em vós mesmos com violência, se não quereis esquecê-la dentro de pouco tempo. Toda imposição, no nível em que vos encontrais, gera discórdia, gera revolta. Eis que isso se dá no próprio mundo biológico e muito mais no espiritual. Tudo que se pretende mudar tende a obedecer a determinadas leis que garantem a esperança. Há milênios que nos viciamos em determinadas maneiras de vida. É necessário que o tempo nos ajude a transformá-las gradativamente, criando novos métodos de vivência, de maneira
que possamos suportar. A natureza nos ensina como devemos agir antes de chover. Aparecem sinais inúmeros. Antes do plantio, são feitos planos para tal. Antes da colheita, o mesmo processo. Quando vai aparecer uma enfermidade no nosso físico, os sinais vêm na frente, como avisos benéficos. A própria vinda de Jesus foi anunciada bem antes da sua chegada ao mundo. Em tudo existem profecias, para que tenhamos tempo de tomar as necessárias providências. Se pretendemos a reforma do nosso modus vivendi, não hesitemos em pensar, em falar, em meditar, para que esse nosso ideal tome corpo e cresça diante e dentro de nós. E se falando de médiuns, esse deve buscar todos os meios de se educar. A autoeducação cria um clima favorável aos bons espíritos, facilita as suas comunicações e os fenômenos se multiplicam, por encontrarem sintonia na sintonia do amor. A disciplina, nos moldes empregados por Cristo, é promessa de vida, é esperança de paz, é amor saído da justiça e da alegria. É bom que eu escutais Paulo novamente. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O livro Médiuns, psicografado por João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês.